A brisa e o tempo. Ela aprendeu cedo que nem tudo precisa de resposta. Algumas coisas apenas existem, como o vento que passa entre os prédios, ou a luz que muda de tom quando o dia começa a se despedir. Há sentimentos que não pedem explicação, apenas espaço para respirar. Naquela tarde, ela ficou ali, sentada no chão da sala, costas apoiadas na parede fria, pernas dobradas sem pressa. O apartamento estava silencioso, mas não vazio. O tipo de silêncio que não pesa. Um silêncio que acolhe. O relógio seguia marcando o tempo com precisão implacável, mas ela já não se sentia obrigada a obedecer seus ponteiros. Com os anos, aprendera que o tempo de dentro não anda no mesmo ritmo do tempo do mundo. A cidade respirava longe, o som distante dos carros, vozes se misturando ao fundo, passos apressados na calçada. Tudo acontecia em outra camada da realidade. Dentro dela havia apenas um intervalo, um espaço aberto onde pensamentos podiam entrar e sair sem causar turbulência. Ela observava a luz do fim de tarde deslizando pelas paredes, mudando de cor devagar, dourado, laranja, depois quase azul. O dia se despedia com delicadeza, como quem não quer incomodar. E ela acompanhava, pensou em quantas versões de si mesma já haviam passado por aquele mesmo chão. A mulher que acreditava em promessas longas demais, a que confundia intensidade com amor, a que se moldava para caber no outro, a que ficava quando deveria ir, a que ia antes de ser deixada. Nenhuma dessas versões estava errada. Todas fizeram o que puderam com o que sabiam naquele momento. A maturidade, ela descobriu, não é apagar o passado, é aprender a olhar para ele sem ressentimento. A brisa entrou pela janela sem pedir licença. Fez as cortinas se moverem devagar, tocou o rosto dela com a delicadeza de algo que já a conhecia. Ela fechou os olhos, não para fugir do mundo, mas para senti-lo melhor. Havia algo de familiar naquele gesto invisível. Antes, o vazio gritava. Hoje, ele apenas respirava. Ela percebeu que algumas ausências deixaram de doer não porque foram substituídas, mas porque foram compreendidas. O que antes parecia perda, agora parecia passagem. Então, lembrou-se dele, não como quem sente saudade urgente, nem como quem deseja retorno. Era uma lembrança tranquila, quase grata. Ele não era mais uma ferida, nem um arrependimento. Era memória em estado sereno. Um capítulo que não precisava ser relido, mas também não precisava ser esquecido. Eles nunca prometeram eternidade. Talvez por isso tenha sido verdadeiro. Ele gostava de silêncio. Não do silêncio constrangedor, mas daquele que acontece quando duas pessoas não precisam provar nada a uma outra. Às vezes sentava perto, às vezes longe. Sempre presente. Havia uma paz estranha em não precisar se explicar. Ela demorou a entender que amor nem sempre é incêndio. Às vezes é janela aberta. As noites com ele eram simples. Um vinho barato dividido sem cerimônia. Uma música baixa tocando ao fundo. Conversas que começavam em nada e terminavam em tudo. Ele tinha o hábito de olhar para o céu como se estivesse procurando algo que não tinha nome. Algumas perguntas não querem solução, ele dizia. Só companhia. Ela nunca respondeu em voz alta. Apenas ficava. Hoje, sozinha naquele fim de tarde, percebeu que tinha aprendido isso. Algumas dores não pedem cura. Algumas histórias não pedem continuação. Algumas presenças cumprem seu papel apenas passando. A cidade começou a acender suas luzes. Ela se levantou devagar e foi até a janela. Lá embaixo, vida seguia seu curso, pessoas indo, vindo, tentando, sempre tentando. Ela sorriu sem perceber. Durante muito tempo acreditou que precisava chegar a algum lugar, que felicidade era destino. Um ponto final, um lugar definitivo. Hoje entendia diferente. Felicidade é intervalo. São pequenos momentos em que o coração não pesa, em que o mundo desacelera, em que a alma encontra um ritmo próprio. A brisa voltou um pouco mais forte agora, como se quisesse lembrá-la de algo. Ela respirou fundo. Não sentia falta de alguém. Sentia a presença de si mesma. Isso era novo. Durante anos, amar significou desaparecer um pouco, ajustar-se, ceder, silenciar partes importantes de quem era para manter o vínculo. Hoje, sabia, amar não é se perder, é permanecer. Ela pensou nas vezes em que tentou caber onde não havia espaço, nas conversas engolidas, nos gestos contidos, nos desejos adiados para não incomodar. Hoje, não mais. Hoje ela sabia que amor verdadeiro não exige pressa, nem prova nem promessa. Ele acontece quando há espaço, quando há silêncio compartilhado, quando há respeito pelo tempo interno do outro. Como a brisa, como o entardecer, como a paz que chega quando a gente para de lutar contra o que é. Ela apagou as luzes da sala, deixou apenas a janela aberta. Algumas noites não pedem companhia humana, pedem presença interior. Sentou-se novamente no chão, agora mais perto da janela. Observou o céu escurecer. As estrelas começavam a surgir tímidas, uma a uma.
ela percebeu que já não sentia urgência. Não precisava resolver tudo naquela noite. Não precisava entender cada escolha passada. Não precisava prever o futuro. Estar ali era suficiente. Pensou em como o tempo havia mudado sua forma de amar. Antes, ela buscava intensidade. Agora buscava verdade. Antes, queria ser escolhida. Agora escolhia a si mesma sem culpa. Isso não a tornava menos disponível ao amor. Tornava menos a inteira. A brisa tocou novamente seu rosto. Ela sorriu. Talvez amar fosse isso, saber ficar sem vazio. Saber esperar, sem ansiedade. Saber estar sem precisar fugir. Ela não sabia se alguém voltaria a entrar em sua vida. Não fazia planos, mas sabia que, se entrasse, teria que ser como a brisa. Sem invasão, sem cobrança, sem pressa. Alguém que soubesse ficar. A noite avançou. Ela permaneceu ali, ouvindo os sons distantes da cidade, sentindo o próprio corpo, percebendo pensamentos indo e vindo como nuvens. Pela primeira vez em muito tempo não havia conflito interno. Havia aceitação. E isso era liberdade. A brisa também ficou. Não como promessa, não como resposta, apenas como presença. E naquela noite ela dormiu em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente ela estava inteira. E isso bastava. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Obrigado por chegar até aqui.